A igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, 12 a 17. Esta igreja tipifica a condição da igreja do 4º ao 7º século. 2:12 Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Pérgamo no original grego significa, 1. Unido em casamento, o que indica o relacionamento entre a igreja e o mundo, e, 2. Torre alta, ou fortificado, o que aponta para a posição da igreja no mundo. Aquele que tem espada afiada de 2 gumes. A espada afiada tem 2 funções, uma é a de cortar a união entre a igreja e o mundo, e a outra é a de julgar aquela igreja que se encontra unida ao mundo. Conheço o lugar em que habitas, a igreja peregrina sobre a terra exatamente como nosso Senhor também foi uma vez um estranho nesse mundo. Quão triste é que a igreja agora tenha perdido seu caráter de peregrina e, em vez disto, tenha obtido uma habitação, isto é, uma posição aqui neste mundo. Isto nos mostra como a igreja tem se tornado mundana, e sua habitação é em Pérgamo, que significa torre alta, que quer dizer, ela tem uma posição, influência e glória. Julgando pela aparência externa, a igreja é muito próspera, possuindo posição, influência e glória, mas na realidade ela tem sido corrompida e derrotada. Pois apesar do serviço da igreja sobre a terra ser o de batalhar contra o inimigo, ela agora possui um lugar de habitação onde o trono de Satanás está. Em outras palavras, Satanás ocupa um lugar na igreja. Como isto é lamentável! Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, nestas 7 cartas nenhum nome de cristão é jamais mencionado exceto de Antipas. Desta forma é afirmada a extrema importância deste crente. Por que Antipas foi morto? Pelo fato dele manter a todo custo o nome do Senhor e não negar a sua fé. Isto é, ele foi morto porque ele fielmente deu testemunho destas coisas. E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Enquanto Antipas viveu, pela sua fiel conduta, toda a igreja ficou firme. Mas após ter sido morto, toda a igreja foi desestabilizada. 2:14 Tenho, todavia, contra-te algumas coisas, pois que tens os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Balaão era um cobiçoso profeta do Antigo Testamento cujos ensinamentos tinham como objetivo unir os israelitas aos gentios. Quantos que ainda hoje pregam por amor ao dinheiro, e como eles defendem a união com o mundo. Assim como Balaão era alugado por Balaque, da mesma forma, desde o tempo de Constantino o Grande, muitos outros têm sido empregados pelos reis. Os efeitos dos ensinamentos de Balaão são: 1. Comer das coisas sacrificadas aos ídolos, que quer dizer, misturar-se com outras religiões, e 2. Praticar a prostituição, o que em outras palavras significa tornar-se amigo do mundo. 2:15 Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, visto que o período aqui representado se refere ao tempo quando o Império Romano aceitou o cristianismo como sua religião, e desde que nessa época as pessoas em sua maioria não possuíam qualquer conhecimento das verdades do cristianismo, naturalmente a carga de carregar as coisas espirituais caiu sobre a minoria. O sistema de classe se tornou uma necessidade, e logo este sistema se desenvolveu em uma espécie de ensinamento. 2:16 Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada no versículo 12 é a palavra do Senhor que cortará o nosso relacionamento com o mundo. Se nós ouvirmos a sua advertência mas não nos arrependermos e nem rompermos o nosso relacionamento com o mundo, seremos julgados pela sua espada, a palavra. 2:17 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui existem 2 promessas para o vencedor, são elas. O maná escondido. O maná é um tipo de Cristo, João 6:49-51. O maná visível foi compartilhado por todos os filhos de Israel, mas o maná escondido foi preservado para Canaã.
Todos os crentes se regozijam na salvação de Cristo, mas somente os vencedores participam desta parte escondida de Cristo, a qual não é conhecida de todos. Uma pedrinha branca durante aqueles dias, uma pedrinha branca, sobre a qual era escrito o nome de um candidato, era usada para eleição, e era depositada numa urna. Apesar de que um vencedor não será obviamente eleito por este mundo religioso, ele todavia receberá do Senhor uma pedrinha branca na qual estará escrito um novo nome desconhecido dos demais. Isto indica a satisfação do Senhor conosco. Extraído do livro Vem, Senhor Jesus. Vatmanei. Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor.